Olá, finalmente a notícia que tanta gente, gestores e trabalhadores do SUAS estava esperando chegou. O Cofinanciamento Federal para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, está de volta. Então, a gente preparou este guia, bem prático mesmo, para entender como acessar e principalmente como usar esses recursos da maneira mais correta e eficaz possível. E a expectativa era gigante, né? Essa fala aí, que foi registrada numa live do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, resume bem o sentimento de todo mundo. Era uma pergunta que não queria calar nos municípios. Quando a verba volta? Então, essa alegria com a notícia é, com certeza, de todos nós. Então, para deixar bem claro, o que a gente está vendo agora é o reinício de um apoio financeiro que é fundamental. E não é só sobre o dinheiro, sabe? É sobre fortalecer uma política pública que é essencial para proteger milhares de crianças e adolescentes por todo o Brasil. É, de fato, um novo capítulo. Ok, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui tá bem amarradinho para ninguém ficar com dúvida. A gente vai passar pela retomada, entender o que são as ações estratégicas do PETI, as AIPETI, como acessar o recurso, as regras para usar a grana e, no final, como funciona o monitoramento e os próximos passos. Vamos lá? Começando pela grande notícia, a retomada do financiamento. Isso é um marco, gente. Representa um novo fôlego para a política de assistência social, porque reafirma o compromisso de fortalecer as ações lá na ponta, nos territórios, que é onde o trabalho infantil acontece e onde ele precisa ser combatido. Mas, afinal, o que é esse tal de cofinanciamento? Pensa numa parceria. O governo federal repassa uma verba naquela modalidade que a gente chama de fundo a fundo, direto para a conta dos fundos de assistência social dos estados e municípios. A ideia é somar os esforços financeiros para conseguir tirar as ações do papel. Certo. Mas esse dinheiro vai para onde, exatamente? Ele serve para financiar o que a gente chama de AEPT. Vamos entender agora o que é essa estrutura, esse esqueleto estratégico que vai guiar todas as ações no território. Então, a EPET é a sigla para Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É que com o redesenho do programa, o foco mudou. Agora a ideia é fortalecer a gestão, a articulação da rede de proteção como um todo, e não só fazer ações isoladas. E essas ações estratégicas se organizam em 5 grandes eixos, como a gente está vendo aí. Vai desde mobilizar a sociedade e identificar os casos, passando pela proteção social das famílias, o apoio para responsabilizar quem explora e chega até o monitoramento de tudo que é feito. O recurso tem que ser usado para fortalecer as atividades dentro desses 5 pilares. Agora sim, a parte que todo mundo quer saber. Como é que os municípios e estados elegíveis podem, na prática, botar a mão nesse recurso? Vamos ver os primeiríssimos passos. O ponto de partida é um sistema eletrônico novo chamado Sou Suas. É tudo por lá. Toda a formalização do compromisso para receber o dinheiro acontece dentro dessa plataforma. Inclusive, esse é o primeiro piloto de um termo de aceite nesse modelo, o que deve trazer mais segurança e agilidade para o processo todo. O processo é bem direto ao ponto. O gestor acessa o sistema Sou Suas, preenche o termo de aceite, anexa a resolução ou a ata que comprova que o Conselho de Assistência Social local aprovou o recebimento do recurso e, por fim, formaliza a adesão. É um processo que amarra o compromisso da gestão e também garante o controle social. E olha a atenção máxima aos prazos, porque eles são cruciais. O sistema abriu no dia 5 de novembro e o prazo final é 9 de dezembro. É fundamental que a gestão dos municípios elegíveis não perca essa janela, porque quem não formalizar o aceite no prazo pode acabar sendo substituído pelo próximo da fila no seu estado. Ok, termo de aceite assinado, compromisso firmado. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Como usar o dinheiro? Existem regras bem claras para a execução financeira e é muito importante conhecer cada uma para não ter dor de cabeça depois. A regra de ouro é essa aqui. O recurso é para despesas de custeio. Mas o que isso quer dizer? Significa que o dinheiro deve ser usado para manter as ações funcionando no dia a dia, sabe? E não para comprar coisas que viram patrimônio permanente do município, como prédios ou carros. Aqui está o pulo do gato para entender de vez. A distinção é bem clara. Pensa assim, se a despesa é para fazer a ação acontecer, tipo pagar um oficineiro, imprimir o material, botar gasolina no carro da busca ativa, isso é custeio e pode. Agora, se for para criar um bem, comprar o carro, o computador, construir uma sala, aí já é capital e não pode. Essa é a diferença fundamental. Para ficar mais claro ainda, vamos a exemplos práticos do que pode ser pago com o recurso. Fazer campanha de mobilização? Pode. Alugar um carro de som, imprimir cartaz, tudo isso entra. E o deslocamento para identificar crianças em trabalho infantil? Sim, pode pagar o combustível.
Capacitar a rede também pode contratar palestrantes, pagar diárias, dá até para contratar pessoal por tempo determinado para a equipe de referência do PETI. E para não restar nenhuma dúvida, o que não pode de jeito nenhum, comprar veículos, computadores, impressoras, mesas, cadeiras, construir ou ampliar prédios. Qualquer despesa que aumente o patrimônio do município é considerada despesa de capital e não pode ser paga com esse recurso específico do PETI. E de quanta grana a gente está falando? Essa tabela mostra os valores mensais do repasse federal, que se mantiveram os mesmos. Os valores mudam conforme o porte do município, né? Começa com R$ 3.600 para o de pequeno porte 1 e vai até R$ 17.000 para as metrópoles e o Distrito Federal. Essa informação é vital para planejar o financeiro das ações. Para fechar, como é que o governo federal acompanha a execução disso tudo? E o que a gestão precisa ter em mente para garantir que as ações continuem e realmente façam a diferença? Vamos para a parte de monitoramento e próximos passos. A principal ferramenta de acompanhamento é o SIMPET, o Sistema de Monitoramento do Programa. Então o ponto crucial é, não adianta só fazer a ação, tem que registrar. O preenchimento do sistema é obrigatório e precisa ser feito a cada 4 meses. É por ali que se avalia como o programa está andando. E aqui vai um alerta importantíssimo. Municípios ou estados que ainda têm saldo do cofinanciamento anterior, se esse saldo for igual ou maior que 6 meses de repasse, é preciso atenção. O aceite tem que ser feito, mas o recebimento das novas parcelas só vai acontecer depois que esse saldo antigo for gasto. E essa checagem vai ser feita a cada 4 meses. Para a gente resumir tudo, aqui fica um checklist bem prático para a gestão. Primeiro, conferir se o município está na lista. Depois, fazer o aceite no Sou Suas antes do prazo final. Aí planejar os gastos focando sempre em custeio. Articular tudo com a equipe financeira e o conselho. E claro, manter o SIMPET sempre em dia. Com o recurso garantido, a pergunta que fica agora, para refletir e principalmente para agir, é a seguinte: qual dos eixos das IPT vai ser a prioridade aí no município? Onde é que esse investimento vai fazer mais diferença para proteger as crianças e adolescentes do território? O momento de planejar e colocar a mão na massa é agora.